Muito bem, que a graça e a paz sejam com todos. A partir desse momento nós estamos aqui para falar com Deus e também falar com você que está aí do outro lado para ouvir uma palavra que com certeza vai tocar o seu coração. Eu sou o pastor Inácio, que pela graça de Deus estou aqui em Mirandiba, ministrando na Igreja Batista Missionária, isso é, quando voltar os cultos ao normal, né? Naldinho, graça e paz. Paz do Senhor, pastor Inácio, irmão Gilmar que está aqui conosco e a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Estamos felizes por mais uma noite aqui abençoada na presença do Senhor, onde iremos tratar da palavra de Deus, de algo de Deus para a tua vida. Quem não me conhece ainda, eu sou Naldo Santana, sou o dirigente da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional no Brasil, que aqui se encontra em Mirandiba, na rua Francisco de Carvalho Barros, em frente ao PSF da Projetada. E nós estamos aqui juntos e unidos para trazer o melhor de Deus para a sua vida. Muito bem, quero parabenizar você que fez data nova nesse dia de hoje, onde estiver, receba o nosso abraço e coma o seu bolo aí, acenda a vela e agradeça a Deus por mais uma data completada nesse dia de hoje. Meus parabéns a você, onde quer que esteja. Quero também lembrar de mandar um alô logo no início, né, para o pessoal do Carnalbeira da Penha, sempre ligado com a gente, nos acompanhando. Nosso muito obrigado pelo carinho aí, da sintonia e de estar nos vendo em nossas lives e nas apresentações também. Não só Carnalbeira, mas também Floresta, você de Salgueiro, Carnaíba, Afogados da Legaceira, Serra Talhada, Belmonte. O nosso abraço também a vocês que estão com a gente também no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, no Brasil, né? Então nós agradecemos o carinho, se sinta abraçado aonde você estiver. Eu não estou chamando o seu nome, mas é para você que está na nossa companhia que nós mandamos a paz e desejamos que tenha uma noite feliz, com muita saúde e prosperidade no Senhor. Nós temos um tema a abordar nessa noite. E nós queremos falar sobre não a dúvida, né? Não duvidar do poder de Deus, não duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, diz a palavra de Deus. Não é isso, Diaconal? Isso. Muitos os problemas que têm acontecido na vida das pessoas e têm prolongado, talvez isso na vida daqueles ainda que não tiveram encontro com Cristo, é porque tem dúvida de que algo extraordinário possa acontecer e ser resolvido o seu problema. Então, por isso que nós estamos trazendo esse tema para você, que você tem alguma dúvida. Aí você pode perguntar, mas dúvida de quê? Ou do quê? E isso nós vamos falar aqui nessa noite. Amém? Amém. Então, vamos ler o versículo base para nós conversarmos com você nesse momento. Lembrando também, se alguém quiser fazer pedido de oração, pode pedir, que no finalzinho estaremos orando por vocês. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 21, capítulo 21, versículo 21. Uma passagem que Jesus, quando estava aqui na terra, ia com seus discípulos e olhando para uma figueira, ele desejou tomar um fruto daquela árvore, né? E ela não tinha fruto. E ele sabia que aquela árvore não ia produzir fruto. Então ele determinou que ela secasse e ela secou. Mas ele deixou uma lição juntamente com os discípulos, para os discípulos e também para todos nós ainda hoje. E ele deixou esse versículo dizendo o seguinte, Mateus capítulo 21, versículo 21, você pode ler em casa também, se tem Bíblia, e nos acompanhe, porque é importante você saber que estamos fundamentados na palavra de Deus, o que nós estaremos falando para você, para a sua casa, para a sua família. E a palavra de Deus é nosso alimento, é nosso escudo, nossa segurança em fé. E também nós só podemos conhecer a Deus através do conhecimento sagrado da palavra de Deus. Então diz o seguinte a palavra: Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo,
que se tiver de fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Qual a lição que nós tiramos daqui? Ele falou acerca da dúvida, do importante justamente que na verdade ou em verdade é necessário fé. A fé para crer em Deus, a fé para não duvidar no poder de Deus, a fé para saber também que Deus é soberano, que Deus existe. E a fé em saber também que Ele pode curá-la da sua enfermidade, que é pela fé, né? E a fé para não duvidar que a palavra de Deus, ela também é a verdade, né? Porque a gente pode ver que a palavra de Deus, ela se cumpriu e está se cumprindo diariamente. O que está escrito na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e por isso nós podemos crer na palavra do Senhor. E ele diz nessa palavra, não duvidardes. E aí ele falou que se você tiver essa fé, não somente o que aconteceu com aquela figueira, mas ele mandou dizer que se você pode até ordenar um monte que se mude de um lugar para o outro, isso acontecerá. Esse monte não significa também ser uma serra, né? Um serrote desse aí que está na frente da tua casa, que tem na cidade um morro desse aí. Mas essa comparação, ela pode ser aplicada a um problema na sua vida. Que para você ele pode ter o peso de um monte desse aí. Então, pela fé, você crendo em Deus, ordenará a esse problema que ele se retire e ele sairá. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar, até mesmo o problema da dúvida, concorda ou não? Isso, pastor. É dessa forma. E sem sair do tema ou da palavra que o senhor leu, né? Nós queremos aqui, lembrando aqui do nosso presbítero que não está hoje, Sim. porque teve que viajar, fazer uma viagem aí, e não pôde estar conosco. Mas Deus abençoe grandemente com a sua família. Amém. Um homem de Deus, um homem abençoado aí, que está sempre conosco, está sempre de mão dada com a gente. E Deus continue abençoando a vida dele. E é verdade, a fé, quando se tem dúvida, não alcança o objetivo. Quantas das vezes, ainda no texto que o nosso pastor leu, quantas das vezes se apresenta algo a Deus e está esperando ali de Deus, mas você quer no seu tempo e Deus sempre responde no tempo dele. Então você ali fica com dúvida se vai ou não acontecer. E é como o pastor falou do monte, né? Que às vezes, quando Cristo deu esse exemplo do monte, para se transportar de um local para o outro, isso pode ser também um problema, pode ser a dificuldade, pode ser a doença, pode ser a enfermidade que a gente pode ser acometida a qualquer dia da nossa vida, porque quando a gente fala em dúvida, muitos de nós cristãos que servimos a Deus, ainda existe dúvida no coração de muitos, porque tem muitos que têm pedido a Deus, apresentado o problema, mas não tem confiado. E quando a pessoa deixa de confiar, não é porque não acredita em Deus, é porque ele está em dúvida que aquilo aconteça. Então, a fé com dúvida, você não alcança. E se você tem dúvida, é uma certeza que você não tem fé. Então, o nosso objetivo de passar isso para você é que você possa ter mais fé, mais confiança, que você possa entender que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E sobre as doenças, sobre as enfermidades, essa pandemia, esse vírus, não é porque nós somos cristãos, somos servos do Senhor, que nós andamos nos caminhos do Senhor, que nós estamos livres de ser acometidos por ela. Nós não estamos blindados. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós podemos ser acometidos. Mas para isso,
que há a palavra de Deus, para isso que tem a confiança, tem a fé, e não pode haver dúvida naquele que serve a Deus, naquele que crê no soberano, no Deus poderoso. Não pode haver uma dúvida no coração do cristão, daquele que teme a Deus, porque se há dúvida não há fé. É interessante, essa palavra é uma palavra forte. Se a gente puder encerrasse agora e dissermos assim, vamos para nossas casas, essa palavra já foi de edificação. A fé, com dúvida, nós não alcançamos o objetivo, o milagre, o propósito. Por que eu falo assim? Porque todos nós temos propósito. Todos nós aqui na terra, nós queremos, você aí está nos assistindo, nós queremos alcançar algo nessa vida. Tem jovens que querem alcançar aí uma faculdade, né? Quer chegar ao longe, ao alto. Então, para isso, além do esforço, além da fé, não pode ter dúvida. Tem que confiar, tem que ser persistente, tem que insistir e tem que ir em frente. Porque é através da fé e da confiança em Deus que a gente consegue chegar nos nossos objetivos. E para isso que nós estamos aqui, para trazer algo que possa esclarecer para você. E você pode estar aí também no Facebook, no Instagram, perguntando, questionando alguma coisa que você está em dúvida, que nós podemos trazer a clareza não da nossa vida, mas através da palavra de Deus. Amém? Amém. Continue conosco aí. É verdade. Assistindo a live, né, pastor? É verdade. E aí você pode escrever, pode solicitar, pode mandar um tema para a gente conversar à luz da palavra de Deus. E pode, assim, antes da gente trazer mais algum tema, os irmãos aí da igreja que estão conosco, vão compartilhando aí a live, para que muitas vidas seja alcançada através dessa programação da Rádio Mirandiba, mas alcançada pela palavra do Senhor. Amém? Verdade. Vai Amém. Compartilhando aí, que Deus vai te abençoando grandemente. Vai me lembrar também de uma passagem bíblica, Naldinho, falando acerca da dúvida, que é uma coisa antiga também. Os discípulos, e se a gente for lá para o início também, daquele povão que Moisés conduziu durante a caminhada em direção à terra prometida por Deus, mas o povo duvidaram. Por isso pereceram, não entraram na terra prometida, por questão de incredulidade. E um dos maiores pecados do ser humano, do cristão, é a incredulidade. É você ser incrédulo, você não acreditar, você duvidar do poder do Todo-Poderoso, né? Você já imaginou isso? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, com os seus discípulos, claro que ele foi morto, sepultado, ele prometeu ressuscitar ao terceiro dia, mas os discípulos ficaram tenebrosos, porque a morte de Jesus foi uma tragédia para eles, né? E para a humanidade, ele vira a maneira do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser crucificado. Da forma como foi. Tudo que Jesus fez, e de uma hora para outra, ser condenado, julgado, condenado, morto, da maneira como foi. Então isso não foi uma coisa fácil também, na mente dos discípulos de Jesus Cristo. Mas ele prometeu, né? Que ia ser assim como o Cordeiro de Deus, ser morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. E no meio dos discípulos havia um incrédulo, né? Tomé estava ali. Jesus ressuscitou. Os discípulos, vocês sabem como estavam todos com medo, presos, escondidos, procurando se esconder. E muitos talvez até planejando retornar à sua vida de pescaria, à sua vida de trabalho comum. Mas a gente pode ver também no Evangelho de João, quando Jesus falou essa passagem para Tomé, no capítulo 20, não é, de João, capítulo 20, versículo 26, quando ele fala essa palavra, precisamente no versículo 27, quando Jesus falou para Tomé, dizendo o seguinte, porque o pedido de Tomé foi que ele
tocasse, pudesse tocar na chaga de Jesus para poder crer que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado. Imagine bem aí. E logo disse Tomé, põe aqui, Jesus dizendo para Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, a chaga também, a mão, e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Então a palavra crente saiu dos lábios de Jesus também aqui nessa passagem, né? Quando Jesus chega para Tomé e diz, olha, toca aqui na chaga das minhas mãos, toca aqui do meu lado, aonde ele foi furado. E aonde o Senhor Jesus disse, olha, é importante acreditar, crer e não ser um incrédulo, mas ser um cristão crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus meu. Então aí ele reconheceu que Jesus era Jesus e disse-lhe Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E no futuro Jesus estava falando que seria o bem-aventurado aqueles que não viram, que não presenciaram o sacrifício de Jesus há mais de 2000 anos passado, e nós estamos aqui hoje crendo no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que Ele ressuscitou, está vivo e está aqui no nosso meio. Amém. Não é? E a palavra também diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor se faria presente. Então Ele está aqui presente na pessoa do Espírito Santo, na nossa vida, e nesse momento, no partilhar da palavra de Deus. Então, meu irmão, meu amigo, onde você estiver, não seja incrédulo, seja uma pessoa crente em Cristo Jesus, crendo no poder de Deus e na sua gloriosa palavra. Amém. E tem várias passagens na Bíblia, né, que falam sobre a fé, sobre a confiança, sobre a dúvida. Até ali quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, que Lázaro está, né, doente, e quando Jesus chega, Lázaro já está morto. E as irmãs duvidaram. Sim. E Jesus fala, se creres verás a glória de Deus, né? Então, elas conheciam Jesus. Elas tinham, o interessante que a Bíblia fala, que Jesus, quando chegar naquela cidade, ia para a casa delas. Por quê? Porque elas tinham intimidade com Jesus. Elas eram amigas de Jesus. Mas naquele momento difícil, elas duvidaram. E isso, nós tínhamos observado que o ser humano só duvida no momento mais difícil da sua vida. A gente só tem aquela dúvida quando estamos passando por problema, por dificuldade, por algo assim que tenha assolado as nossas vidas. Tem um texto aqui que pode até sair fora do tema, mas tem a ver. Eu vou até ler aqui um pouco para a meditação dos irmãos e dos ouvintes que estão aqui conosco nessa live, que se encontra em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. E eles deixaram a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertando, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Irmãos, aí você pode até perguntar: mas o que é que tem a ver com a dúvida?
O interessante é que, eu não vou puxar muito para não prolongar, mas você vai entender. Por que dúvida? Porque esses homens foram escolhidos por Cristo para caminhar com eles. Esses homens, a maioria deles era pescador. E quando Cristo entra no barco com eles, Jesus, ele passa para a outra margem do mar. E a Bíblia diz que vem uma grande tempestade, um grande vendaval sobre aquele barco, que as ondas passam por cima do barco. E o interessante é que quando acontece isso, a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco dormindo. Mas o mais interessante, em outras leituras, você vai ver que os discípulos, antes de chamar Jesus, eles começam a se organizar, eles começam a agir, eles jogam algumas coisas fora do barco. Mas por que isso? Porque alguns deles já eram pescadores, eles trabalhavam, eles tinham essa rotina diária de estar ali cuidando, de enfrentar aquelas ondas, de enfrentar aqueles vendavais. Mas por um momento ali, eles estavam com o próprio Cristo ali naquele barco, e por um momento eles duvidaram. Por quê? Duvidaram da capacidade, duvidaram do poder de Cristo ali naquele barco. Então, o que aconteceu? Eles não conseguiram vencer aquela tempestade, controlar, e eles temeram porque duvidaram e desceram até a polpa e chamaram Cristo. E a Bíblia diz que Cristo levanta e com a sua voz ele acalma a tempestade, o vento, e diz: homens de pouca fé. Na minha tradução diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí tem a ver a fé com a dúvida. Porque esse tema, esse texto aqui, ele fala que os discípulos já andavam com Cristo. Eles andavam com o próprio Cristo. Não era para eles terem dúvida da fé. Mas a Bíblia diz que eles temeram, eles não tiveram fé. E Cristo saiu para cima do barco e acalmou aquela onda, acalmou aquela tempestade. E quando nós falamos de tempestade, daquelas ondas, como já falamos aqui, não quer dizer que seja as ondas do mar. Nós, no dia a dia, nós passamos por isso. As ondas são os problemas, as dificuldades que vêm contra nossas vidas. Os problemas que têm sufocado a humanidade. Essa doença, esse vírus, nós sempre temos falado, tocado do mesmo assunto, porque a humanidade, a maioria, em meio até os cristãos, estão perdendo o foco que é Cristo. Quando nós perdemos esse foco que é Cristo, nós deixamos de acreditar, nós deixamos de ter fé, porque nós começamos a imaginar, os homens andavam com Cristo, eles viam os milagres, eles viam as curas, e naquele momento eles duvidaram que aquele mar poderia se acalmar. Imagina muitos que ainda nem ouviram falar da palavra de Deus, muitos que ainda não entenderam o mistério do Senhor, como é que tem vivido? Debaixo de uma dúvida. Porque como o pastor leu no início, né, que é aquele versículo bem conhecido, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você transportará em falar um monte de um lugar para o outro. Você desmonta e se transporte de um local para o outro e ele vai. Isso quer dizer, você pode determinar através da sua fé. Você determina no nome do Senhor e o Senhor agirá. Determinar como? Usando a sua fé sem duvidar. A fé ela tem que ser usada sem dúvidas. E aqueles discípulos, eles se maravilhavam naquele momento, porque eles viram ali grande poder do Senhor. E você pode até dizer, mas eu ainda não vi o poder de Deus na minha vida. Meu amigo, meu irmão, só em você estar respirando, só em você estar aí com a sua família em sua casa. Eu sei que muitos estão passando aí
um momento difícil porque alguém da família pegou o vírus, alguém pode até ter perdido seu ente querido através dessa pandemia, mas muitos de vocês estão aí com saúde, estão aí de pé, firme, forte, e você diz que não foi alcançado ainda pelo poder do Senhor. Então confia mais, não duvide do poder de Deus, porque Deus, Ele é poderoso, e se Ele permitiu isso acontecer, muitas das vezes é para testar a nossa fé, e se nós ainda estamos em dúvida do poder dele. Então esse texto eu achei interessante, porque, como eu já falei, imagina se os homens que andavam com Cristo duvidaram, e aqueles que ainda não teve um encontro com o Senhor, como será que estão andando? Como será que está vivendo? E nós estamos aqui para trazer para você essa palavra de Deus, que você possa ter confiança nele. Não há outro na terra e nem em outro lugar que nós possamos depositar a nossa confiança. Não é isso, pastor? É verdade. E vemos na palavra de Deus também o Senhor Jesus Cristo pedindo para não duvidar do seu poder. Eu me lembro também daquela questão da dúvida, é complicado. Jesus, quando ressuscitou também, e que estavam, você falou, pescadores, como o discípulo estava pescando, após a ressurreição, Pedro, o discípulo, foi pescar. E lá, não sei bem a hora exata, mas eles viram, pensavam que era um fantasma, né? Andando sobre as águas, e era Jesus. Pedro viu, né? E o interessante é que Jesus chamou Pedro, né? Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, né? Enquanto ele estava confiando e olhando firmemente no Senhor, ele não se afundou. Mas quando ele certamente duvidou do poder de Deus e duvidou do acontecimento, quem já imaginou você andando sobre as águas? Você que está nos acompanhando agora também, você andar, porque andar em terra firme é bom, né? Você está seguro. Mas em águas, só os discípulos andaram, Jesus andou, e ele começou a andar. Então nós observamos que quando ele pôs dúvida no seu coração do que estava acontecendo, ele afundou. Então, o que é que podemos trazer e fazer uma aplicação nesse texto acerca justamente das pessoas que duvidam ou afundam? Afundam em quê? Se afunda no mundo da perdição, na incredulidade, porque se torna incrédula a pessoa, porque ele não vai crer na palavra. E aí vem as consequências da incredulidade, a dúvida, que também não é de Deus, deve ter um toque do inimigo na vida das pessoas, para que ela se torne uma pessoa incrédula e possa duvidar do poder de Deus. Deixe de ser uma pessoa bem-aventurada, porque a palavra está dizendo, bem-aventurados que acreditam pela fé hoje. Nós não estamos vendo Jesus, nós não fechamos os olhos para ver Jesus. Quando nós estamos orando, que fechamos os olhos, é para melhor se concentrar no nosso pensamento, a nossa sintonia com o Senhor. Não é para ver Jesus. Jesus nós vemos em quê? Na vida do irmão, na palavra de Deus, nos feitos de Deus nós contemplamos a glória de Deus. Mas a face do Senhor eu nunca vi. Na União também eu sei que não sei se já viu, né? Já teve essa experiência de ver, né? Então, nós não tivemos essa experiência, e a experiência, nosso desejo é justamente de vê-lo como Ele é, mas nos céus, na ressurreição. Cremos nisto, mas não podemos duvidar do que Deus pode fazer. E me lembra de um texto também que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, onde fala acerca da dúvida e da fé, né? E esse texto é bem interessante. Você pode ler em casa e observar o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde é o texto sagrado que fala acerca da galeria da fé. E esse texto diz o seguinte: